Oi, tudo bem? A mensagem da nossa aula de hoje é: estudar não é obrigação. É uma porta aberta para o próprio crescimento e evolução. É construir um mundo inteiro de possibilidades dentro de si. Ok? Essa é a mensagem de hoje. Coloque tudo nas mãos do Pai do Céu, estude e vamos lá! Olá, tudo bem com você? Super animado, super feliz, contente, alegre. Uhul! A professora também. Você percebeu que hoje eu estou na telinha do seu rádio? Uhul! Que coisa boa reencontrar você. Espero que você tenha entendido a mensagem que eu deixei para você no início da nossa aula, ok? Agora quero trabalhar. Vamos trabalhar? Vamos, professora. Ótimo. Então, vamos compartilhar a nossa apostila do pré-vestibular, apostila 4, ok? E agora nós vamos trabalhar com o módulo 12, redação nos exames. Só para lembrar a você algumas informações que você já sabe, mas é sempre bom dar uma retomada a fim de reafirmar essas informações. Quero lembrar a você a introdução do seu texto dissertativo argumentativo. Como você pode começar? Com uma declaração impactante, uma pergunta retórica, ou a ser respondida ao longo do texto, uma expressão nominal adjetivadora, uma citação direta, aí você vai usar o quê? Aspas, ou indireta, sem aspas, mas não esqueça de indicar o quê? A autoria, referência a um filme, a um poema, uma música, uma obra, né, que se relaciona ao tema. Você pode iniciar por uma divisão, ok? Em que se especifica ao longo do texto os dois lados de um problema, uma ilustração, que poderá ser uma notícia recente, um provérbio, uma fábula, ok? Que de alguma forma vai dialogar com algum aspecto a ser discutido no seu texto dissertativo argumentativo, ok? Ótimo. Lembrou de tudo isso? Sim, muito bem. Agora quero lembrar a você também que os textos base, eles têm ali o objetivo, ou os textos motivadores, de fazer exatamente isso, motivar você a organizar a sua escrita. Então, para isso, você vai fazer o quê? Você vai marcar os argumentos que aparecem ali nos textos motivadores, porque você vai criar os seus argumentos, e os seus argumentos poderão ser baseados em provas concretas, poderão não, deverão ser, se você usar provas concretas, você precisa apresentar o quê? Os dados, ok? Argumentos de autoridade, como a citação direta ou indireta, onde você terá um trecho do depoimento apresentado. Lembre-se que você vai encontrar esses argumentos nos seus motivadores, mas não é para você copiar, é para dar uma visão, uma noção de como você vai organizar o seu. Ou argumento baseado em raciocínio lógico, argumento fundamentado na competência linguística de quem escreve o texto, ok? Então, e um desses argumentos aqui, ou um deles ou mais de um, você vai usar no decorrer do desenvolvimento do seu texto, tudo bem? Agora nós vamos analisar uma proposta de redação de 2014, do Enem 2014, que dizia o seguinte: o tema era publicidade infantil em questão no Brasil. E aí lembra você que a sua proposta de intervenção deve respeitar o que? Os direitos humanos, ok? Você deve selecionar, organizar e relacionar de forma coerente e coesa os argumentos e os fatos para defender o quê? O seu ponto de vista. Pois bem, nessa proposta você tinha, então, o texto 1, ok? Que o pessoal leu calmamente. O texto 2, o texto 1, então, estava disponível, né, no site, foi adaptado, a publicidade infantil deve ser proibida. E agora, o segundo texto, eu tenho um infográfico, adaptado também do que da Folha UOL. E o terceiro, então, temos 3 textos motivadores, então é um trecho sobre a criança e o marketing, do Vasconcelo. Informações essenciais para proteger as crianças dos apelos do marketing infantil. Então, você já tem várias dicas, vários focos para você organizar a sua escrita. Mas primeiro, você terá que fazer o quê? O seu rascunho. Ah, professora, eu não gosto de fazer rascunho.
Você precisa, você já está praticando, já está fazendo rascunho, então está melhorando a sua escrita. Quando chegar no dia, você está expert, ok? Lembre-se, você precisa caneta no texto definitivo, até 30 linhas o seu texto, ok? Se você copiar dos textos da proposta de redação ou do caderno de questões, terá o quê? Um número de linhas copiadas desconsideradas para efeito de correção. Então, evite isso, certo? E 0, se você só conseguiu, então, até 7 linhas escrever, que vai ser insuficiente, fugir o tema, não atender a estrutura dissertativa argumentativa, me faz uma narrativa, um conto, um romance, mas não faz um texto dissertativo argumentativo. E quando você apresenta uma proposta que vai ferir os direitos humanos. E se você começar a desconectar, né, um parágrafo com outro, tentando viajar com várias citações, cuidado com isso. Agora vamos analisar isso no real, como é que foi isso lá em 2014? Olha que lindo esse texto do Lucas Santos Barbosa. E aí, então, ele prestou várias vezes, né, fez a prova do Enem. E ele percebeu que a nota de redação dele foi aumentando. Você não precisa repetir várias vezes, você tem que fazer o quê? Treinar, 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 ler, 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 escrever, 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 e você vai passar, ok? Agora, ele inicia com uma referência histórica. Desde o fim da Guerra Fria, olha que interessante, ó, o fim da Guerra Fria em 1985, e a consolidação do modelo econômico capitalista. Olha, ele contextualiza, certo? Ele começa por uma citação com fato histórico. E aí ele continua. Cresce no mundo o consumismo desenfreado. Aqui está o quê? A causa. O consumismo desenfreado. Agora está relacionando com o quê? Com o tema proposta. Como ele faz isso? Com uma oposição. Entretanto, as consequências dessa modernidade atingem o ser humano de maneira direta e indireta. Aí ele começa a mostrar as consequências disso, através da dependência por compras e impactos ambientais causados por esse ato. Aí ele olha os conectores que ele usa. Nesse sentido, por serem frágeis, agora ele retoma o foco que são as crianças, alvo que fácil de atos publicitários. Você percebeu? Agora vamos ver se realmente ele fechou lá a conclusão com o tema e a tese. Vamos ver. Vamos ver aqui como ele fechou o texto. Vamos ver. Olhe só, se você virar a página da sua apostila, você vai perceber aqui. Ademais, as escolas têm papel fundamental nesse segmento. Olhe como ele começa. Ele começa dessa forma, sabe-se que, ok, usou sujeito indeterminado, né? Que coibir a propaganda voltada ao público infantil, infanto-juvenil, não é a melhor medida para superar esse problema. Então, ele começa a colocar as responsabilidades. Cabe aos pais cobrarem o quê? Ações do governo. Que tipo de ações? Olha aqui a parte concreta. Criação de leis mais rigorosas. Além do que mais? Atuação, né? Agirem diretamente na formação da educação e consumo dos filhos. De que forma? Olha as dicas aqui, impondo limites e dando noções financeiras. A mente está em formação, né? Aí ele continua, mas ele não só leva para a família, ele também fala do quê? Da educação. Então, olha o que ele diz aqui. Mas que difícil, né? Ele fala o seguinte: ademais, as escolas têm papel fundamental nesse segmento, agora já levou para a escola. É imprescindível também utilizar a própria mídia, ele retomou lá o que ele falou acima, para alertar sobre os problemas ambientais decorrentes do consumo em larga escala e incentivar o desenvolvimento sustentável. Então, você percebeu que nesse último parágrafo que ele faz? Ele argumentou que o problema não será resolvido proibindo a publicidade infantil, certo? Mas ele indica quem são responsáveis por essa mudança: os pais, o governo, as escolas e a mídia. E o que cada um pode fazer para melhorar a situação.
E ele demonstra segurança, por quê? Porque ele usa a pontuação correta, olha os 2 pontos, daí temos o aposto aqui, né? Temos os travessões, as vírgulas, a concordância, a regência, a ortografia, a acentuação, tudo na competência 1, né? Os conhecimentos linguísticos, bem articulado, ok? Agora, nós vamos ver, então, uma outra redação, vamos analisar mais uma aqui, e agora vamos analisar da Dandara Luiza da Costa. Ela passou, então, dos 900 pontos na prova da redação, olha só que linda. E o interessante aqui é que você consegue perceber a criatividade no título, por um bem viver. E aí ela começa com uma frase, certo? Do sociólogo Gilberto Freire. E está, então, a citação direta está aqui com aspas. E ela diz, o ornamento da vida está na forma como o país trata suas crianças. E aí ela continua, Gilberto Freire deixa nítida a relação de cuidado, ó, relação de cuidado, que uma nação deve ter com as questões referentes à infância. Dessa forma, ela não usou desta, é dessa, por quê? Que é um problema que não está próximo a ela, ok? É válido analisar a maneira como o excesso de publicidade infantil pode contribuir negativamente para o desenvolvimento dos pequenos e do Brasil. Então, aqui a candidata introduziu o texto que citando uma frase de uma personalidade, relacionando com o tema proposto e encerrando o parágrafo inicial fazendo uma declaração, ainda que de modo abrangente. O que o excesso de publicidade infantil tem a ver com o desenvolvimento das crianças e do Brasil? Fechou muito bem. Mas agora nós vamos ver como ela articulou isso com a conclusão, certo? Vamos ver? Olha como é que ela fechou esse texto. Vamos voltar um pouquinho, vamos ver, começa lá na outra, né? Então, vamos ver aqui como é que ela fechou esse texto. O que é legal da gente ver aqui, tá o texto da Dandara. Então, vamos ver como ela fechou esse texto aqui. Ok? Olha o que ela diz aqui, vou aumentar para nós vermos juntos. Dessa forma, é possível perceber que a publicidade infantil excessiva influencia de maneira negativa, tanto a infância em si, como também o Brasil. Olha agora as dicas. Ela começa a demonstrar que ela conhece os operadores argumentativos, como o tempo, o modo verbal, que no caso aqui está no presente do subjuntivo predominantemente. E isso faz com que ela estabeleça relações lógicas, vários operadores de transição. Então, vamos ver. É preciso que o governo atue iminentemente nesse problema através da aplicação de multas, olha, nas empresas de publicidade que ultrapassarem os limites das faixas etárias estabelecidas. Você percebeu? Que interessante? Muito bom. Então, o que nós vimos com essas análises? Olha, outra aqui, a Fernanda começou também com uma citação. E aí você tem várias formas de você fazer o quê? De você buscar o seu conhecimento, leia textos, leia notícias, leia outras redações que já ganharam nota 1000, para você abrir o seu pensamento, anote pensamentos de filósofos, sociólogos, historiadores, ok? Mas você gosta de música, use a música a seu favor, mas tem que treinar, tem que ler e tem que treinar a escrita, ok? Muito bem, acabou a nossa aula, nós vamos falar na próxima aula, muito felizes. Beijos a sua prof no seu coração de melão. Até lá!